Era só coisas que um grupo de pessoas me ensinava e eu seguia. Então, a grosso modo falando, eu acho que para resumir o que eu preciso dizer e o que eu quero dizer, eu não queria ser muito grossa e sucinta falando isso, mas talvez seja melhor ir direto ao ponto. Não seja insuportável. Se você não escuta música, que bom. Ore para as pessoas que ainda escutam conseguir se libertar em algum momento. Se você não usa tal roupa, que bom. Se isso realmente te faz bem, se isso realmente te aproxima de Deus, se isso faz com que você se sinta renunciando mais coisas por amor a Deus, que bom, bom pra você. Se tu tá numa igreja mais conservadora, uma igreja que tem muito avivamento, uma igreja que você sente que o fogo desce, as pessoas sobem e tudo mais, que bom, glória a Deus por isso, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Só não enche o saco de quem não está na mesma vibe, de quem não está na mesma igreja, no mesmo ministério, de quem ainda não renunciou às mesmas coisas que você, alguém que talvez ainda escute as músicas que você não ouve, ainda use as roupas que você já não usa mais, sabe? Se você se identificou neste lugar que exige isso, isso e aquilo para que você seja mais intenso com Deus e você se sente bem, bom pra você, bom pra mim. Mas a gente só não pode ser chato com as outras pessoas porque a gente vive uma coisa que elas não vivem, uma coisa diferente daquilo que elas vivem, sabe? Aí, claro, pode ser que tenha pessoas que vão defender aquele pensamento que diz assim: ah, mas se você não se impor, se você não falar, você está compactuando com o pecado, tu está compactuando com o erro dos outros, você não está evangelizando, você não está falando do amor de Deus. Gente, tem uma frase que eu li uma vez, eu vou colocar o autor aqui na tela para vocês verem quem é. A frase dizia bem assim: pregue o tempo todo e, se necessário, fale. Às vezes, as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Antes de você chegar num lugar, a tua atitude, ela chega antes, sabe? Tem rodas que a gente senta e faz tanta diferença que quando a gente levanta, a nossa ausência ela é notável. Assim como tem rodas que quando a gente se levanta, as pessoas dão graças a Deus que a gente saiu. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos as pessoas chatas. A gente quer socar o evangelho garganta abaixo das pessoas, como se fosse assim que fosse acontecer. Como se fosse assim que as pessoas fossem se converter. Foi assim que tu se converteu? Se for, comente aqui que eu quero saber. É um diferencial, não vou dizer que é impossível, mas é um diferencial, porque eu lembro que quando eu me desviei, que eu usava uma outra rede social e eu postava coisas de festas que eu ia, tinha uma pessoa que sempre comentava com emojis tristes quando eu postava essas coisas. E eu ficava com tanta raiva dela. Juro, ficava. Porque eu não tava na mesma vibe que ela, não estava vivendo a mesma coisa que ela. Então por que ela tava comentando nas minhas coisas, sabe? Lamentando o meu desvio. Por que nunca me chamou pra conversar? É melhor do que... Talvez se tivesse me chamado pra conversar, teria feito mais diferença do que só tá reagindo às coisas que eu estava postando pra dizer que não concordava e que estava triste com o que eu tava vivendo. Algumas coisas, elas precisam ser ditas sim, porque pode ferir a nossa honra, pode ferir a nossa intimidade, pode ferir muitas coisas. Mas outras coisas, elas podem ser evitadas. Se o nosso irmão conheceu a Cristo em um lugar que é mais reservado, por que é que eu tenho que ir lá dizer pra ele que a minha igreja é mais liberal do que a dele e que talvez ele vá gostar da minha, se às vezes o que Deus tem pra ele é ali? Sabe? Eu não vou dizer que as pessoas que usam algumas coisas ou deixam de usar algumas coisas, elas não estão fazendo por amor a Deus ou algo do tipo, porque cada um sabe o que faz, cada um sabe aquilo que tem pra Deus, aquilo que ofereceu a Deus. Às vezes a pessoa tá entregando tudo aquilo que tem de coração, sabe? Dando tudo de si ao Senhor e com gratidão, não por obrigação, mas porque realmente entendeu o conceito da entrega, o conceito da renúncia, e tá tudo bem. O que eu e o que você não podemos fazer é tentar mudar os pensamentos das pessoas só porque o pensamento delas é diferente do nosso. Eu vou fazer a menção de uma música secular, é só porque eu acho que a letra dela condiz muito com o que eu quero dizer pra vocês agora. A letra fala assim: cada um enxerga Deus de um jeito diferente. E é verdade. Deus, ele é o mesmo. Deus, ele é soberano. As leis dele, o amor dele, tudo que envolve ele é único. Ele é imutável. Mas existe realmente uma forma de enxergar a Deus que é diferente.
Porque alguns enxergam Deus como um Deus punitivo. Eu conheço cristãos que vivem essa linha de pensamento até hoje, depois de viver anos com Deus. E algumas outras pessoas enxergam a Deus como eu enxergo, como um pai amoroso que perdoa, que está sempre disposto a perdoar. E outras pessoas podem enxergar ele de outro modo. Alguns não conseguem nem se referir a ele como um pai. Aqueles que acham que ele é um Deus punitivo, muitas das vezes só enxerga ele como um senhor. E de fato ele é um senhor. Mas existe o ponto de vista de enxergá-lo também como um pai, como um rei soberano e como o meu refúgio, como o meu colo. Eu sou filha do rei. Ele me ama e é o que faz com que a gente seja diferente, sabe? Porque uma pessoa que enxerga Deus apenas como um rei, ela vai se posicionar e se relacionar com ele diferente de mim, que enxergo ele como um pai. E isso é tão óbvio. Então, não tem por que a gente querer impor as nossas verdades porque a gente acha que faz sentido para outras pessoas. Porque às vezes não vai fazer sentido para elas. Faz sentido para elas viver como elas vivem. Se em algum dado momento o Senhor ter o intuito de querer essa pessoa em algum outro lugar, não tenha dúvidas que essa pessoa vai para aquele lugar. Eu acredito fielmente que quando Deus quer, não existe livre-arbítrio que possa nos impedir. Existem muitas exceções e a gente sempre precisa falar de casos específicos. Existem também as situações onde Deus ele só é soberano e ele faz aquilo que ele bem quer. Eu falo por mim mesma, porque quando a minha conversão aconteceu, essa última vez, eu nem tava esperando tanto, sabe? Era uma coisa que eu desejava, mas eu nunca imaginei que ela fosse acontecer comigo naquele momento em específico. E eu sempre digo que parece que o Senhor, ele arrombou a porta do meu coração e ele entrou, sabe? E fez tudo aquilo que ele bem quis e tudo aquilo que ele sempre quis fazer em minha vida, sem que eu pudesse pedir pra entender o que estava acontecendo. Nunca entendi, só fluiu, só aconteceu. Então entenda, se você acha que você está vivendo na verdadeira religião, se você acha que Deus realmente está onde você está, se você acredita fielmente que o seu caminho é o caminho da verdade, é o caminho que realmente leva a Deus, na minha religião se diz, ore então sobre isso. Talvez a sua seja reze, peça, conversa, não sei. Como você preferir. Mas se você realmente acha que as pessoas que você está querendo evangelizar ou está querendo converter a sua religião, elas estão no caminho errado, converse com o teu Senhor e peça para que Ele convença essas pessoas do mesmo modo que Ele te convenceu. Eu sempre faço essa oração porque eu tenho muitos amigos de outras religiões. E o mais incrível é que não são amigos que eu conheci antes da minha conversão, eu conheci depois. E aí talvez você pense, mas amigos do mundo, por acaso, não são inimigos de Deus? Verdade, é um fato bíblico. Mas existe uma coisa tão especial nisso que eu estou mencionando para vocês, que é o respeito e o testemunho que a gente dá ao se relacionar com essas pessoas. Em respeitar o espaço delas e fazer com que elas se apaixonem com a realidade que a gente vive, sabe? Eu acho que eu sou uma boa amiga quando se trata de assuntos religiosos, porque eu não tento impor mais nada a ninguém. Eu acho que o meu testemunho de vida, a forma que eu ajo e conduzo as coisas que acontecem comigo, elas vão falar muito mais do que as palavras que possam sair da minha boca, sabe? E eu não tento mais converter ninguém para aquilo que eu vivo, porque uma coisa é certa. Não são as igrejas que levam a gente até Deus. É Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a vida. Ele é. E acredito que muitos de vocês, assim como muitos de nós protestantes, vivemos a verdade do Evangelho, sabe? Temos a intimidade com o Senhor, com Deus Pai. De conhecê-lo, de se relacionar, de amá-lo, de buscá-lo, de ter intimidade com Ele. E é isso que importa. Não pense que eu oro pelos meus amigos para que eles se convertam para a minha igreja, para a minha religião. Acho que vocês sabem, né, que eu sou protestante. Protestante é a forma de dizer que nós somos evangélicos, né, que nos distinguem dos católicos. Mas eu nunca fico tentando convencer os meus amigos católicos, as minhas amigas, que eles devem vir para a minha religião, para a abordagem que eu entendo como certo e como eu entendo como verdade. Porque o Senhor se relacionou comigo deste modo, me chamando para este meio, e eu vejo todos os dias.
isso se confirmando e se concretizando, sabe? Quando a gente passa a conhecer a voz de Deus, a gente sabe quando é Ele. Por isso que eu não me deixo mais dominar por opiniões das pessoas, dizendo que, tal lado é o lado certo. Quem te disse que é o certo? O que te faz pensar que tu tá no lado certo? Sabe? Então, uma coisa que eu tenho comigo. Se eu, que estou do lado de cá, eu tenho certeza absoluta no meu coração de que eu estou no lado certo, por que é que eu vou tentar trazer uma pessoa pro meu lado, sendo que provavelmente essa pessoa ela tem o mesmo pensamento que eu tô tendo, estando do lado de lá? Refletiu? Conseguiu pegar a visão? Com o passar do tempo, se for pra ser, se for pra vir, se for pra se converter pra outro lugar, e se realmente for da vontade do Senhor, vai acontecer. Gostaria de finalizar esse vídeo dizendo que, às vezes, uma das melhores opções que a gente tem é ser leve. Vai ser uma das melhores opções mesmo. Seja leve. Não cobre tanto, não exija tanto das pessoas, não exija que as pessoas tenham a mesma maturidade que você teve, porque às vezes você só tem essa maturidade porque você passou por muita coisa na sua vida. E talvez a outra pessoa tá começando a gatinhar agora. Então não tem por que você exigir que as pessoas elas saibam aquilo que você sabe, sendo que as histórias não são a mesma. As vivências não são a mesma. Então por que exigir isso das pessoas? Seja leve, não seja chato, não seja aquele religioso que está sempre tentando ter a verdade. Porque quantas vezes a gente já teve certeza de coisas que a gente dizia e acreditava e tempos depois a gente mudou o pensamento? Será que realmente vale a pena perder amigos, perder pessoas importantes porque a gente acha que somos os donos da verdade no momento? Acho que não. Qualquer coisa que possa custar pessoas não vale a pena. Não vale a pena porque pessoas são amáveis para o Senhor. É a criação dele. O Senhor ama as pessoas. Odeia o pecado, mas ama o pecador. Então seja leve. Um beijo.